Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. O momento não é bom, né? Um momento de muitas críticas. Ontem, no estádio Newton Santos, tivemos xingamentos para o Renato Paiva, tivemos gritos de burro numa substituição do Renato Paiva ontem. Nem achei que a substituição que foi feita naquele momento foi uma substituição ruim, não, né? Mas o clima já não estava bom, né? E aí ele chamou, o Botafogo estava perdendo, ele chamou o Patrick de Paula que já estava sendo criticado porque o Renato Paiva coloca ele como meio ofensivo, numa posição que não é a dele. E aí chama o Renato Paiva para entrar, a torcida já ficou maluca, chamou de burro, mas a substituição em si eu até achei que fez sentido. Tirou o Gregory, que é um primeiro volante de muito mais marcação, colocou um jogador que tem mais valências ofensivas, que foi o Patrick de Paula, mas aí a torcida já não está gostando do trabalho do treinador, foi para cima, chamou de burro, enfim. O clima não está legal, né, gente? Eu acho que quando o torcedor do Botafogo ele começa, né, numa situação dessa de criticar o treinador dessa forma, geralmente não acaba bem. Geralmente a gente tem ali um prazo de validade, né? Eu até brinquei com um amigo meu ontem e falei que é igual você deixar uma carne fora da geladeira. Você sabe que ela vai estragar em algum momento. E o que a gente está vendo nesse momento é o Botafogo com problemas defensivos e problemas ofensivos. No jogo onde o Botafogo tem problemas ofensivos, é porque o Botafogo conseguiu fazer ali um jogo melhor defensivamente. Mas aí, ofensivamente, o time não consegue ir bem. Não cria, não consegue fazer as situações de gols. E aí, no jogo onde o Botafogo melhora a sua situação ofensiva, o Botafogo vira uma várzea completa na defesa, que foi o caso de ontem. Ontem foi um jogo onde, se a gente for perceber, o Botafogo teve boas ações ofensivas. O Botafogo no ataque teve chances até para fazer mais gols do que fez. Mas aí na defesa, deixou tanto espaço para o São Paulo, que se o São Paulo fosse um time um pouco mais inspirado ontem, o São Paulo também tinha feito mais do que 2 gols no Botafogo. No finalzinho ali o Luciano perdeu um gol de cabeça, teve um outro lance, acho que o André Silva, atacante, furou uma bola praticamente assim, na linha da marca do pênalti para fazer o gol do São Paulo. E não só nesses lances, a gente percebia que o São Paulo conseguia jogadas muito facilmente, ficava em vantagem numérica no ataque muito facilmente. Às vezes o Botafogo estava até postado, não era nem lance de contra-ataque, e o São Paulo conseguia penetrar na zaga do Botafogo com facilidade, né? Então, quando a gente pensa que às vezes o problema é a parte ofensiva, vai lá, tenta ajeitar, aparece problema na parte defensiva. Aí quando a gente olha para a parte defensiva para poder ajeitar, o Botafogo vai lá e fica uma partida sem fazer gol, e aí a gente acha de novo que o problema é ofensivo. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo do que a gente acha que é. Quando a gente começa a tapar o sol com a peneira, ou então vira o famoso cobertor curto, né? Que você tira de um lugar, bota no outro, aí aparece o problema. Você vai lá atacar aquele problema, aparece outro. E isso tudo com 6 jogos, né? 6 jogos que tem o Renato Paiva, o aproveitamento baixíssimo do Renato Paiva. Se a gente for olhar esses 6 jogos, o Botafogo venceu 2, venceu o Juventude por 2-0, num primeiro tempo que foi muito ruim, melhorou um pouquinho no segundo, fez 2-0 no Juventude. E aí a gente olha, por exemplo, o Flamengo ontem meteu 6 no Juventude. 6. E aí a gente olha a fragilidade do Juventude, né? O Carabobo, por exemplo, um time que é semi-amador da Venezuela, um time que qualquer clube aqui no Brasil poderia golear. O Botafogo fez 2-0 com o primeiro gol aos 40 do segundo tempo, jogando absolutamente nada. Essas são as 2 vitórias do Botafogo. O restante, derrota para a LDU, Laú, né? A LDU ficou na cabeça. Derrota para a Laú, Universidade do Chile, jogando nada, terrível o jogo contra a Laú. Derrota também para o Bragantino, não jogando absolutamente nada. Teve um empate agora contra o São Paulo em casa, que é um gosto de derrota. A torcida saiu muito chateada, muito irritada ontem do Newton Santos, né? Vaias da torcida. Esse é o clima que o Botafogo está hoje, né? Então, e aí muita gente fala assim, mas Medeiros, você já acha que tem que trocar o treinador agora com 6 jogos? Sim, eu acho que o John Textor não vai fazer isso.
nesse momento. Não vai porque não me parece ser o estilo do John Textor, trocar um treinador com apenas 6 jogos. E isso é ruim para o Botafogo, porque parece que a gente vai ter que ter uma sequência maior de resultados ruins, o torcedor vai ter que se estressar mais, o torcedor vai ter mais aí tempo de problemas acontecendo, né? E de ficar irritado, e de ficar revoltado, para que mais para frente aconteça o que a gente está vendo que agora o horizonte nos mostra que vai acontecer muito em breve, que é a troca no comando técnico, né? Acho muito difícil assim, realmente ter uma reviravolta, acho muito difícil do Renato Paiva começar a encantar, né? Esse time começar a jogar por música. Poucas vezes isso acontece no futebol. Depois que entra nesse caminho, né, de torcida vaiando, chamando de burro, a pressão aumenta demais, o jogador já não arrisca tantos lances, o jogador já fica pressionado dentro de campo, isso passa para dentro de campo. E a sequência é muito dura, cara. A sequência é muito complicada. A gente tem agora o Atlético Mineiro no Mineirão, a gente tem o Estudiantes lá na Argentina e depois a gente tem um clássico contra o Fluminense. Nada indica, neste momento, que o Botafogo vai fazer 3 vitórias aqui. Nada indica. Nada. Pode ser que aconteça, se acontecer a gente vai voltar aqui falando que foi uma surpresa muito positiva. Mas o que está indicando aqui nesses 3 jogos, pelo desempenho do Botafogo, pela várzea que está a defesa, pelo sistema do Botafogo que não está legal, está indicando talvez um jogo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também não está bem, né? O Atlético Mineiro está longe de estar bem. Então é um jogo, mais um jogo igual esse contra o São Paulo, onde a gente, né, não sabia o que podia acontecer. São Paulo também está em crise, né? O São Paulo também está muito próximo de demitir o Zubeldia, o treinador deles. O Atlético Mineiro perdeu, né, o jogo para o Santos, 2-0 o Santos na Vila Belmiro. O Atlético não está legal, mas joga em casa, joga no Mineirão. Não sabemos o que pode acontecer. Depois, se acabar perdendo para o Atlético Mineiro, vai muito pressionado para o jogo da Libertadores em La Plata. Se perder para o Estudiantes em La Plata, meu amigo, o Botafogo fica numa situação delicadíssima na fase de grupos da Libertadores, tendo que ganhar os últimos 3 jogos para poder se classificar. E aí a situação fica muito, muito delicada. E aí pega o Fluminense. Fluminense que trocou de treinador, não estava legal com o Mano Menezes, não estava jogando bem, né? Botou o Renato Gaúcho, 4 jogos do Renato Gaúcho, 4 vitórias do Fluminense. Vem num bom momento, um início de trabalho muito bom, né? E aí o Botafogo vai para o clássico contra o Fluminense depois disso. Então são 3 jogos duríssimos para o Renato Paiva agora. E se o Botafogo não conseguir vencer esses jogos, como eu disse, se complica na Libertadores, tem clássico nisso aí, no meio disso aí, clássico no Newton Santos. Imagina uma derrota para o Fluminense no Newton Santos. A torcida vai para cima do Renato Paiva mais ainda do que foi ontem. Então assim, é um cenário que a gente como torcedor, a gente olha assim o horizonte e fala, em algum momento vai dar problema. E tomara, cara, que a gente não precise ser eliminado da Libertadores, né, para acordar, né? A gente torce para que o Botafogo ainda nos dê uma surpresa positiva, né? Torce para que ganhe do Atlético Mineiro, e aí depois de uma vitória pode ser que o Botafogo, né, as coisas se encaixem e aí não perde pelo menos para o Estudiantes, consegue um empate talvez, e aí vai para o clássico contra o Fluminense, quem sabe aí consiga uma vitória, né? Isso é o que a gente torce como torcedor, o que a gente quer que aconteça. E aí os ânimos se acalmam, a pressão diminui e o trabalho continua. É isso que a gente quer como torcedor. Mas o que está nos trazendo agora o momento, o desempenho do Botafogo, tudo que está acontecendo, o que está nos trazendo é um outro cenário, é um cenário de problemas vindo aí até a semana que vem, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, mas de fato é uma realidade aí dura para o Botafogo nesses próximos dias, certo? E a gente vai estar aqui comentando com vocês todos os bastidores e as informações diárias do Botafogo, tá bom?
domingo de Páscoa tem Galo e Botafogo. A partir do próximo vídeo a gente começa a falar sobre essa partida. Um abraço, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!